Hoje nós teremos o capítulo 119 do Fonte Viva, mensagem Eia Agora. E quem vai falar para a gente é a Cristina, trabalhadora da nossa casa mesmo. E para falar o Evangelho segundo o Espiritismo, Luiz Fernando, também trabalhador da casa, com o capítulo 19, item 12, A Fé Transporta Montanhas, subtema A Fé Humana e a Fé Divina. Então, nós vamos já pensando nesses temas e esquecendo um pouco, nos permitindo entrar no clima da reunião, esquecendo um pouco das nossas preocupações rotineiras, tão normais da nossa vida, mas precisamos exercer o controle do nosso pensamento para fazer a opção nesse momento, para conectarmos a reunião em sentido de vibração e em sentido também de concentração, para ouvir as palavras, para pensar de que modo elas se aplicam em nossas vidas. Isso é o bem que nós fazemos para nós mesmos, como forma de amor próprio. Então, vamos lá? Rogando ao Mestre Jesus que nesse momento tão aguardado de nossa reunião, nós possamos receber o auxílio para o nosso próprio entendimento, esclarecimento e iluminação de que necessitamos. Mestre amigo, sabemos que estamos neste mundo para compreender as nossas imperfeições e melhorar na caminhada evolutiva, mas às vezes nos falta coragem e nos falta determinação para, de fato, seguirmos esse caminho a que todos nós nos propusemos quando viemos à Terra, enquanto espíritos encarnados. Por essa razão, Senhor, é que rogamos força para que nos auxilie a conectar com os nossos propósitos e a lembrar deles a cada momento de desafio. Pedimos, Senhor, pelos palestrantes da noite de hoje, pedimos pelos lares de cada pessoa conectada nessa reunião, pedimos, Senhor, por aqueles que não têm o benefício de um lar, que não têm oportunidade de acessar uma reunião via tecnologia ou de frequentar templos religiosos e exercer a sua fé, porque, Senhor, a vida lhe fechou tantas portas que acabou por perder as esperanças na fé, acabou por esquecer que a fé pode nos levar mais adiante e nos retirar, Senhor, dos caminhos mais tortuosos, obscuros e perigosos. Por esses irmãos pedimos, Senhor, para que possam, através das vibrações dessa reunião, receber a luz de que necessitam para a retomada de sua caminhada. Pedimos que fiqueis conosco hoje e sempre, Senhor, que assim seja. Vamos pedir a Cristina para abrir o áudio, já para começar a mensagem. Cristina, fica à vontade. Boa noite. O tema hoje é do Fonte Viva. Eia agora. Eia agora que vos dizeis amanhã. É uma passagem de Tiago, capítulo 4, versículo 13. E o comentário é de Emmanuel. Agora é o momento decisivo para fazer o bem.
Amanhã, provavelmente, o amigo terá desaparecido. A dificuldade estará maior. A moléstia terá ficado mais grave. A ferida possivelmente mostrar-se-á mais crescida de extensão. O problema talvez surja mais complicado, e a oportunidade de ajudar não se fará repetida. A boa semente plantada agora é a garantia da produção valiosa no porvir. A palavra útil, pronunciada sem detença, será sempre uma luz no quadro em que vives. Se desejas ser desculpado de alguma falta, aproxima-te agora daqueles a quem feristes e revela o teu propósito de reajustamento. Se te propões auxiliar o companheiro, ajuda-o sem demora, para que a bênção de teu concurso fraterno responda às necessidades de teu irmão, com a desejada eficiência. Não durmas sobre a possibilidade de fazer o melhor. Não te mantenhas na expectativa inoperante, quando podes contribuir em favor da alegria e da paz. A dádiva tardia tem gosto de fel. Eia agora, diz-nos o Evangelho, na palavra apostólica. Adiar o bem que podemos realizar é desaproveitar o tempo e furtar do Senhor. Então, gente, nessa passagem, logo que eu comecei a ler, o que eu senti é uma valorização que o Emmanuel faz do tempo que a gente ganhou de existência nessa vida. Ele diz para a gente que é um bem precioso esse tempo, e que a gente tem que prestar muita atenção em como a gente está gastando esse nosso tempo, o que a gente está fazendo desse bem que a gente recebeu, desse talento que a gente recebeu, né? Sabemos hoje que passamos, há muito tempo nós espíritas discutimos isso, né? E isso é falado nas reuniões, que estamos passando por momentos de transformação, momentos em que o planeta vai ascender a uma ordem acima da que estamos agora. E esse momento, ele é um momento que traz para a gente essa urgência da gente perceber todas as necessidades dos que estão em volta da gente e aproveitar essa oportunidade para o nosso crescimento pessoal. Não viemos aqui à toa, não viemos aqui apenas a passeio, temos uma missão a cumprir, uma missão de elevação pessoal, de melhoria pessoal, né, de crescimento pessoal. E ganhamos, para isso, o tempo, esse tempo de passagem aqui. É um presente que Jesus nos deu. E esse tempo, ele não pode ser perdido e malbaratado com pequenez, né? Com tempo gasto, com pequenas coisas que não vão acrescentar em nada e que às vezes podem até piorar a nossa dívida, né? Se eu posso chamar assim, o nosso aprendizado, comprometer o nosso momento de aprendizado, não é? Na hora que eu estava lendo, principalmente, a passagem onde ele diz assim: se deseja ser desculpado de alguma falta, aproxima-te agora daqueles a quem feriste e revela o teu propósito de reajustamento. Isso aqui faz a gente lembrar aquela passagem onde o Evangelho nos chama à reconciliação, a reconciliar com os nossos inimigos que estão agora aqui, próximos da gente, que são pessoas que estão dentro do nosso ciclo, com certeza, foram colocadas aqui para que a gente aprenda a melhor convivência, para que a gente possa se aparar essas arestas que vêm de várias existências. E esse momento, esse não pode ser perdido. Estamos num momento também de mais voltado para a nossa família, para o nosso núcleo familiar, pelas consequências que a gente está sofrendo da pandemia. E a gente sabe que é no nosso núcleo familiar também
que a gente vai encontrar os obstáculos de convivência, né? Nossos parentes mais próximos, às vezes nem tão próximos, mas as pessoas que nos cercam, onde a gente tem desafios em relação a essas pessoas, né? Temos acertos a serem feitos, e esse é o momento, né? Emmanuel comenta também que a dádiva tardia tem gosto de fel. Então, chegar atrasado nesse momento, nós já estamos com pouco tempo. Não é, gente? Estamos com pouco tempo. A gente sabe que somos trabalhadores da última hora. Temos pouco tempo. E nesse momento, a gente ainda não pode esquecer de falar que as oportunidades, elas se abriram mais, porque ficou muito nítido nesse momento agora, no mundo inteiro, o quanto que a gente sofre com a desigualdade, né? A desigualdade em todos os seus aspectos, em relação à educação, em relação à saúde, em relação aos bens materiais. E essa é uma oportunidade que a gente está tendo agora, diante dessa situação que a gente passa, de tentar amenizar essas desigualdades. Porque essa desigualdade, ela não surge por uma condição só, uma determinação divina. Ela é alimentada pelo egoísmo humano. Estamos nessa situação de extrema desigualdade porque somos ainda muito egoístas. Ainda temos dificuldade de repartir, de dividir as coisas. Então, por isso, ainda essa desigualdade absurda que nos separa, né, dos outros companheiros, né, pessoas que não têm oportunidades e que a gente não enxerga isso próximo a gente. E, às vezes, de ajuda financeira, não é só ajuda financeira que é necessária. Às vezes, é uma ajuda numa escuta, né, numa elevação do clima, numa oração, elevação do clima no sentido de que, às vezes, nós estamos num ambiente tão pesado, as coisas estão tão pesadas, que, às vezes, parar, refletir, fazer uma oração e mandar alguma energia positiva para aquele lugar, é de muita ajuda, né? Eu queria só fechar dizendo que realmente temos que nos sentir privilegiados, temos uma oportunidade única, um tempo que nos foi dado e que a gente possa pegar esse talento que nós recebemos e multiplicá-lo, fazendo com que aquele talento de tempo que ganhamos aqui na Terra, a gente possa multiplicar com bênçãos para nós mesmos e para as outras pessoas que nos cercam, né? Muito obrigada pela oportunidade, Ana Laura. Tchau. Muito obrigada a você, Cristina, mais uma vez por atender e contribuir. Uma reflexão muito importante para a gente. A gente tem que fazer isso mesmo, né? Parar e refletir. Obrigada. Nós vamos pedir o Luiz Fernando agora para abrir o áudio, Luiz, para falar o Evangelho segundo o Espiritismo. Quem chegou um pouquinho depois do início da reunião, ele vai falar sobre o capítulo 19, item 12, a fé transporta montanhas. Fica à vontade, Luiz. Muito boa noite, pessoal. Que Jesus possa nos abençoar a todos, nos ajudar para que a gente aproveite bem essa oportunidade de reflexão, né? Cristina falou aí das mudanças necessárias e realmente não há possibilidade da gente mudar se a gente não refletir. A gente precisa pensar sobre como a gente conduz as coisas, como a gente vive, o que a gente sente, por que a gente sente. E a partir dessas reflexões, a gente vai encontrando novos caminhos aí e vai promovendo as mudanças que são tão necessárias, né? Bom, então nós vamos falar hoje do capítulo 19, do item 12. A fé transporta montanhas, e vamos falar mais especificamente da fé humana e a divina. Eu gostaria de ler uma passagem que está no inicinho desse capítulo,
que é de Mateus. Eu até preparei ela aqui, eu vou colocar ela para vocês me acompanharem. Deixa eu apresentar ela aqui. Só um segundinho que eu apanhei, mas eu chego lá. Apresentar. Uma janela. Compartilhar. Muito bem, então vamos lá começar. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse... Só um minutinho. Aí. Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo, ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram, por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus, por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Isso está em Mateus capítulo 17, versículos 14 a 20. Bom, gente, nós temos aí Jesus, né, dizendo aos discípulos que se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada seria impossível. Mas será que a fé realmente tem essa força, né, de tornar as coisas impossíveis, ou de realizar, melhor dizendo, o impossível? Será que existe essa possibilidade? O homem, na sua ignorância, acredita em coisas conforme a sua vontade. Então, muitas pessoas acreditam em situações que não acontecem, que não vão acontecer, acreditam em mágica, né, em coisas maravilhosas, e a gente sabe que mágica e maravilhas não existem. O que existe é as leis naturais da ciência, que nós desconhecemos grande parte ainda, talvez a maior parte, inclusive, né, principalmente no que diz respeito às coisas espirituais. Então, a gente não sabe o que uma crença, a força que uma crença tem. E muitas vezes, não refletindo, não raciocinando sobre os objetos da nossa fé, da nossa crença, quando aquelas situações não acontecem, a gente perde a fé, né? Hoje, muito comum, nesse período que nós vivenciamos, as pessoas adoentadas, às vezes até mesmo com Covid, e os familiares ficam ali, eu tenho fé de que ele vai recuperar. Claro que essa força, né, essa confiança, essa certeza é muito importante e tem um poder, de fato, muito grande. Mas nós temos que entender que a morte é uma coisa natural na vida. Desde que há vida sobre a terra, há morte. Ninguém ficará na terra eternamente. Então, aquele ente querido nosso que adoeceu, está correndo o risco de morte, né, correndo o risco de desencarnar, nós podemos torcer, podemos acreditar, né, que ele vai melhorar, que ele pode se transformar, mas tem que existir em nós o entendimento de que se o tempo dele acabou, se a vontade de Deus de que ele retorne, se é necessário que ele retorne, se o organismo dele não consegue mais suportar a vida orgânica, é natural entendermos que ele desencarnará. Então, quando não existe esse raciocínio, quando não existe essa razão, né, aquele que acreditava que o familiar sobreviveria e, acontecendo dele desencarnar, muitas vezes perde a sua fé, porque a sua fé não estava alicerçada sobre a razão, né?
ela não foi analisada, ela não foi avaliada. Isso não quer dizer que a fé não tem valor, mas então não adiantou nada eu querer que ele sobrevivesse, porque ele acabou desencarnando, né? Ora, a gente tem visto e ouvido muitos relatos de pessoas que estavam, na doutrina espírita a gente tem muito isso, de pessoas que estavam para desencarnar. E em função de um pedido, né, de alguém que tinha muita fé, de alguém que aplicou um passe, que acreditava que estaria fornecendo energias para que aquele organismo sobrevivesse mais um tempo, nós temos relatos de muitas mortes que foram adiadas, né? Porque acontecer em algum momento vai ter que acontecer, né? Mas não aconteceu naquele momento, foi adiada. Benefício daquela oração, daquela fé, daquela certeza que alguém tinha de que o outro melhoraria e da certeza que alguém tinha de que estaria doando energias para que o outro melhorasse. Então é possível, sim. Mas só que não é em todas as situações, né? Há situações realmente que, no caso do desencarne, as pessoas irão partir. Então, na verdade, nós podemos observar que há dois tipos de fé, se a gente refletir bem, né? Dois tipos de crença. Uma é no poder de Deus, acreditar em Deus, né? E essa crença, ela é muito natural em todos nós. Algumas pessoas, ao longo da vida, às vezes se tornam descrentes, mas ela é inata em nós. Porque, pensemos um pouquinho, se hoje nós entendemos que nós somos espíritos imortais, que nós já existíamos, pré-existíamos, antes dessa encarnação em que nós nos encontramos, e entendendo a nossa condição de espírito, sabemos que estamos destinados à perfeição, qual de nós não tem fé nas coisas de Deus? Pois se o espírito está no plano espiritual, sabe, ele entende que ele está numa trajetória evolutiva, ele entende que o futuro é um futuro de felicidade. Por que ele não vai ter fé? Ele tem fé, porque ele tem a certeza de que aquilo vai acontecer para ele, né? Então, ele encarna, esquece-se do passado, envolve-se muitas vezes com as coisas materiais, não usa a razão para raciocinar sobre os objetos da sua fé, sobre as coisas que a própria ciência, que a vida nos ensina, e aí cria ilusões e torce, né, ou diz crer que aquelas ilusões vão acontecer. E aí, quando não acontecem, perde a fé. Então, essa fé, em nós, ela é inata. Mas ela pode ser trabalhada, aliás, ela deve ser trabalhada através da nossa razão, através da reflexão, através dos estudos, principalmente os estudos que a doutrina espírita nos oferta, né? Mostrando-nos a imortalidade da alma, mostrando o destino glorioso que todos nós teremos, de condição de espírito puro que seremos um dia. Quando a gente olha a história do Cristo, a gente pensa assim, poxa, mas Jesus curou aquele tanto de gente lá, porque Jesus é espírito puro, espírito perfeito. Não resta a menor dúvida que ele é um espírito puro e um espírito perfeito. Mas todos nós chegaremos lá um dia, né? E ele nos diz isso, né? E diz àqueles seus discípulos lá, quando os discípulos questionam, Senhor, por que nós não podemos curar? Ora, se a cura fosse uma prerrogativa somente dos espíritos puros, Jesus teria dito a eles, olha, agora vocês não podem, porque vocês não são puros. O dia que vocês forem, vocês vão poder curar. Mas não foi o que o Cristo diz a eles, né? O Cristo disse que se eles tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, diria a este monte, mova-te daqui para ali. E nada seria impossível de se realizar, né? Então, mostrando que a gente não crê, a gente não tem a certeza, né? A gente às vezes participa de curso de passe, e aí a gente fica prestando atenção, né? Quando a gente está na cama de passe, ou quando a gente está conversando com passistas, né? E às vezes tem passistas que falam assim, não, se Deus quiser, ele vai melhorar. É claro que se Deus quiser, ele vai melhorar. Mas o trabalho do passista é crer que o passe que ele está dando vai ser o remédio que aquela pessoa precisa. Então, quando ele diz assim, se Deus quiser, você vai melhorar, ele não está acreditando que ele pode ajudar aquela pessoa a melhorar. E nós podemos, né? Uma mãe que tem uma relação muito íntima, muito forte com seus filhos, é uma coisa natural das mães, né? O sentimento da mãe, o desejo da mãe é o grande motor que faz com que as coisas aconteçam.
a questão da fé não é só uma questão de crer, né? De simplesmente crer. A questão da fé é de nós mobilizarmos a nossa vontade para crer que nós vamos conseguir aquilo, crer que aquilo pode ser conseguido. Então, a fé sem a vontade não adianta. Então, eu vou dar um passo em alguém. Se Deus quiser, você vai receber a cura. Claro que a gente sabe disso, mas eu tenho que querer. Eu tenho que mobilizar as minhas energias. Eu tenho que fazer com que essas energias saiam de mim e fluam para aquela pessoa. Quando eu creio nisso de verdade, a mágica, o milagre acontece, né? Essas energias fluem, energias que nós temos só uma parte da ideia de como que elas funcionam. A gente estuda na doutrina espírita aí as propriedades dos fluidos, né? Os diversos fluidos que tem aí na natureza, que tem no universo. Obviamente, uma pequena parte do que tem, né? Porque a gente ainda não consegue entender em forma de profundidade, e por isso mesmo a gente não vai conseguir entender todos ainda, né? Por enquanto. Então, a gente vai estudando, a gente vai vendo a capacidade, né? A força com que este querer proporciona. Isso é tão importante que Kardec, questionando os espíritos sobre como a gente sair desta vida e ser vitorioso, eles vão dizer que o que basta é só a vontade, né? Então, o que é essa vontade? É o desejo de fazer a coisa certa, é o desejo de nos tornar melhor, é o desejo de servir ao nosso próximo. Isso é que é a vontade. Mas essa vontade não pode ser só eu queria, né? Ah, seria tão bom se eu pudesse fazer isso. Não. É dentro da minha esfera de ação eu agir, né? Acreditando que aquilo vai acontecer. Então, se eu for dar um passe em alguém que está doente, que está moribundo, eu vou aplicar um passe acreditando que o meu passe vai ajudar aquela pessoa. Se esta pessoa tiver a graça de receber, né? Se puder receber essa graça, se aquele era o momento dela desencarnar, mas puder ser adiado, Deus vai permitir que seja adiado. Se não puder, ele vai desencarnar. Não quer dizer que o passe aplicado não surtiu efeito, né? Ajudou. Nós temos, inclusive, situações onde, às vezes, o passista vai aplicar o passe e depois que o passe é aplicado, a pessoa desencarna. Às vezes, o passista pensa assim, nossa, mas eu desencarnei ele? Desencarnou. Mas foi uma bênção para aquela pessoa, porque às vezes ela ia continuar sofrendo ali por um tempo, e o quadro dela, muitas vezes, era irreversível, não tinha como reverter a situação, né? Então, o passe foi o lenitivo, o passe foi o alívio que foi dado àquela pessoa por misericórdia. Deus, observando o desejo, a crença, a vontade do passista e o merecimento daquele que recebeu o passe, decidiu antecipar, às vezes, um processo que se ia alongar, né, por um determinado tempo, provocando dor, provocando sofrimento, provocando dificuldades, né? Então, ali alivia, ameniza, ajuda aquela pessoa a serenar o coração. Então, os recursos fluem. Por isso, em tudo nós temos que crer, né? Então, nós temos as coisas de Deus e nós temos as coisas do homem. E é tão interessante que muitas vezes a gente não crê nem na gente mesmo, né? Na capacidade que a gente tem. Às vezes a gente acha que a gente não é capaz de realizar as coisas, de fazer as coisas. No movimento espírita, muitas vezes, vou falar do movimento espírita porque é onde a gente está, né? No movimento espírita, muitas vezes, a gente convida alguém para uma tarefa, a pessoa fala assim, quem dera se eu pudesse. Gente, pergunta para os antigos aí, ó. Não pergunta para o Luiz não, que o Luiz é novinho, mas pergunta para os antigos aí. Se nós fizemos cursos para as atividades em que nós nos encontramos. Claro que a gente está numa época diferente, né, onde o conhecimento está mais disponível, onde a gente pode se preparar melhor para as tarefas. Gente, mas não é nada que a gente não possa fazer, desde que a gente creia que a gente possa fazer. Claro que tem gente que vai desempenhar uma tarefa com mais habilidade, outra com menos habilidade, mas todos nós podemos dar a nossa contribuição, todos nós podemos fazer, né, as coisas. Então, é muito importante que a gente creia, né? Às vezes, as pessoas, hoje, por exemplo, que na atualidade nós vivemos, as pessoas caminham muito pouco, né? As pessoas usam muito veículo próprio, coletivos, né? Usam máquinas, motores para nos levar a determinados lugares. Mas eu ouço história na minha família de um parente bem mais distante, que já desencarnou há muitos anos,
que ele, com frequência, ia a Belo Horizonte, de Sete Lagoas a Belo Horizonte, a pé. Às vezes a gente pensa assim, não é possível ir. Ele gastava um dia inteiro para ele ir de Sete Lagoas a Belo Horizonte, mas ele chegava lá, realizava as coisas que tinha que fazer no outro dia, porque já chegava tarde, né? A distância era maior, e depois voltava, né? E aí a gente pensa assim, não, mas não é possível alguém caminhar de Sete Lagoas a Belo Horizonte. Claro que é. A gente vê pessoas aí, por exemplo, fazendo passeio ciclístico, andando centenas de quilômetros, às vezes, de bicicleta, né? A pessoa fala assim, poxa, mas é impossível. Não é impossível. Basta a gente querer. Se eu tiver dúvida, eu não consigo andar 5 quilômetros. Mas se eu crer que é possível, e obviamente, se eu me preparo para isso, é claro que eu sou capaz de realizar aquilo, né? Então a gente precisa crer na nossa capacidade humana. A gente precisa crer que a gente é capaz de resolver as coisas, que a gente é capaz de fazer com que as coisas aconteçam, porque isso é verdade. É isso que Cristo quis dizer aos seus discípulos lá atrás, né? Se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada vos seria impossível. Pois é, isso serve para nós também, né? Nós sabemos que os discípulos do Cristo foram espíritos preparados no plano espiritual para aquela missão, mas eram espíritos comuns, né? Eram espíritos que lutaram, que tiveram sua dificuldade, que viveram no mundo como nós vivemos. Então, Cristo, quando fala para eles, está falando para nós também. Se nós tivermos a fé, o que é isso? Se nós tivermos a vontade e acreditarmos, nada nos é impossível. Tudo nós podemos fazer. Tanto com relação às questões humanas, as questões materiais, quanto com relação às questões do espírito, né? As questões divinas, as questões de Deus. Então, o que a gente não pode fazer é criar uma ilusão e crer naquela ilusão. Eu vou pegar uma coisa extrema aqui, né? Então, eu vou acreditar que eu serei imortal no corpo em que eu me encontro. E aí eu vou, de fato, trabalhar essa crença de que eu sou imortal. Ora, fatalmente eu vou me decepcionar, porque isso seria derrogar a lei divina, né? Nosso corpo não tem como ser imortal. O espírito que eu sou, sim, é imortal. Mas o corpo não tem como ser imortal. Portanto, um dia esse corpo tem que desencarnar. Acreditar ou criar uma ilusão de que isso nunca vai acontecer é decepção certeira, né? Por isso a razão ela é importante para respaldar a nossa fé. Então, a gente deseja, a gente tem vontade, a gente usa a razão e a gente trabalha a confiança, a certeza dentro da razão de que aquilo é possível. E vive a vida como se aquilo, inclusive, já tivesse acontecido. Essa é a verdadeira fé, né? Tanto nas questões humanas quanto nas questões divinas. Tenho certeza que todos nós aí devem ter muito exemplo de situações, né? Onde tiveram fé e as coisas aconteceram, né? Minha esposa aqui mesmo, Meirinha, ela sempre relata que ela diz que ela é abençoada, né? Porque todas as dificuldades que ela tem, ela pede para o anjo de guarda e ela crê que o anjo de guarda vai atender a demanda dela e atende a demanda dela. As coisas acontecem. 100%? Claro que talvez não, né? Claro que há coisas que talvez não possam acontecer do jeito que às vezes ela quer, mas essa crença dá a ela a satisfação, dá a ela a motivação e proporciona também que a boa parte das coisas que ela crê aconteça. Então, muitos apertos que ela passa, ela fala assim, nó, meu anjo de guarda é bom demais, eu rezei tanto para ele e deu certo, né? Então, é essa certeza que a gente precisa alimentar na vida da gente. Porque, gente, nós não estamos abandonados aqui neste mundo, né? Existe um propósito divino para todos nós. Deus tem um plano para cada um de nós. Nós somos bilhões, né, de pessoas só aqui no nosso planeta Terra, não é assim? E no universo é um número infinito. Mas Deus cuida de cada um, porque nenhum de nós está sozinho. Então, vejam, nós nascemos num grupo familiar, portanto, nós não estamos sozinhos. Nós temos nossos familiares, família pequena, família grande, mas nós temos nossos familiares. Isso falando da parte encarnada, cada um de nós tem seu anjo de guarda, nós temos amigos espirituais, parentes queridos, que nos amam, que já nos precederam, ou que nem encarnaram junto conosco, ficaram do lado de lá e nos acompanham nessa caminhada. Então, nós não estamos sozinhos.
todos eles estão torcendo para que a gente dê conta de cumprir com o nosso planejamento encarnatório, ou seja, para que a gente viva a nossa vida e saia dela como um espírito vitorioso, um espírito que aproveitou as oportunidades. Então, o universo inteiro, podemos dizer assim, está conspirando para que tudo dê certo na vida da gente. Só nós, que muitas vezes conspiramos ao contrário, quando não acreditamos, quando não cremos, quando não nos esforçamos, quando não buscamos aquele resultado, porque não cremos. Se eu creio que eu sou capaz de fazer alguma coisa, de alcançar um objetivo, eu vivo e faço tudo para chegar naquele objetivo. Agora, se eu não acreditar que eu posso alcançar aquele objetivo, gente, eu nem tento. Porque para que eu vou tentar se eu não acredito que aquilo pode acontecer na minha vida? Perceberam a grande diferença? Então, quando nós acreditamos, nós mobilizamos nossa energia íntima. Gente, tem pessoas que tudo que faz na vida parece que tem uma mágica junto deles, né? Que tudo dá certo, que tudo acontece. Mas preste atenção, esta pessoa acredita que tudo pode acontecer. Acredita de verdade. E essa simples crença gera uma motivação para que ele trabalhe, se empenhe para conseguir as coisas. Por quê? Porque vai acontecer. Exemplo, eu estou desempregado e creio de verdade que eu vou conseguir um emprego, que Deus vai me dar um emprego. Ora, mas adianta eu simplesmente crer e ficar na minha casa esperando uma oportunidade de trabalho aparecer? Quando eu creio de verdade, eu saio todos os dias, fico o dia inteiro fora, perguntando para um, entregando currículo para o outro, batendo numa porta, batendo na outra. Por quê? Porque eu tenho certeza que eu posso bater em 100 portas, mas vai chegar a porta que eu vou bater e ela vai se abrir para nós. Isto é fé, né? Não é esperar cair do céu, porque também já estamos entendendo isso na doutrina espírita. Quem não está vai precisar entender isso, né? As coisas, de fato, não vêm como um presente divino, porque não faz sentido isso. Se fosse assim, Deus já nos faria, quando nos criou, já nos criaria perfeitos, com todos os atributos, com todos os valores, mas não, nos criou simples e ignorantes. E nisso aí está o grande presente do Pai para todos nós, porque nós vamos, através do nosso esforço, através do nosso trabalho, construindo esse processo de perfeição. Gente, e a gente não descobriu ainda, a gente não aprendeu ainda o quanto isto é maravilhoso, o quão isso é bom para nós, o quanto de satisfação que isso proporciona ao espírito imortal que nós somos. Você olhar para trás e falar assim, puxa vida, eu consegui construir um pouquinho de paciência, mas é mérito todo meu, porque fui eu que esforcei, fui eu que batalhei, fui eu que trabalhei. E se eu creio que eu posso, através do meu esforço, construir a paciência, construir a humildade, né, e todos os valores que a doutrina espírita, que a gente consegue entender como valores positivos, valores morais, se eu creio que eu posso construir esses valores, eu já estou um passo da construção desses valores, né? Agora, se eu não creio, eu não faço nada para construí-los. Por quê? Porque eu não acredito, simplesmente eu não acredito que vai acontecer. Então, para que eu vou despender qualquer esforço, eu vou ter qualquer trabalho, se eu não creio que aquilo possa acontecer? Perceberam a grande diferença na vida da gente, né? E crer faz toda a diferença mesmo, porque nos dá vontade, né? Nos dá a energia, nos dá a coragem para a gente enfrentar as coisas. Então, quando a gente levanta de manhã, por exemplo, e crê que aquele dia vai ser um dia maravilhoso, você já pula da cama, já começa a viver a sua vida, porque só tem coisas maravilhosas de fato para te acontecer. Agora, se você crê que aquele dia vai ser um dia daqueles catastróficos, você não tem nem vontade de sair da cama, vocês querem ficar deitado o tempo inteiro, porque vai enfrentar a catástrofe o dia inteiro, não é assim? E estas coisas, eu vou dizer para vocês, a grande maioria delas, a grande maioria das coisas que acontecem na vida da gente, diferentemente do que a maioria de nós pensa, não é Deus que manda. Somos nós que provocamos, né? Na nossa vida, de fato, tem algumas coisas que estão determinadas para acontecer. São as coisas que são marco
na vida da gente, as coisas que são importantes na vida da gente, as coisas que vão ser aquele divisor de águas entre uma situação e outra situação. Então, essas coisas realmente estão planejadas para nós, né? Mas as coisas corriqueiras do dia a dia, gente, é nossa atitude, é nossa postura, é o nosso esforço, é a nossa crença, é o nosso trabalho. É isso que vai gerar as consequências futuras. Então, crer que a nossa vida possa melhorar, crer que nós podemos alcançar um objetivo, crer que Deus pode nos abençoar, crer que nós nos tornaremos um espírito puro no futuro, é a grande maravilha da nossa vida, né? Porque é o gás que a gente precisa para a gente enfrentar todas as dificuldades da vida. Então vão vir dificuldades, vão vir problemas, mas não vão nos incomodar porque a gente tem a certeza de que aquilo vai passar, de que a gente vai superar aquilo, de que aquilo vai ser um momento, né, no passado nosso. E aí a gente tem a energia e a força para vencer aquela dificuldade. Quando a gente não crê, a gente desanima, né? E aí pequenos problemas, pequenas dificuldades se tornam imensas na nossa vida. Observem a postura de alguém que está vivendo, por exemplo, um processo de depressão ou uma tristeza profunda, né? Como ela não tem alegria, como ela não espera coisas boas, a vida dela, as coisas não acontecem na vida dela. E cada probleminha que acontece na vida dela, para ela, é um problemão. É, de fato, um problemão para ela, porque ela não está dando conta daquilo ali, né? Ao passo que a pessoa que é alegre, a pessoa que é otimista, a pessoa que é disposta, as coisas vão acontecendo na vida dela. E assim, as tempestades, quando vêm, ela supera aquelas tempestades ali. É óbvio que elas precisam se esforçar, é óbvio que elas vão ter que realizar um trabalho para vencer aquilo, porque a vida é esforço para todas as pessoas, né? Mas ela passa com relativa facilidade, porque ela crê que aquele momento pode passar, ela crê que ela vai receber ajuda, ela crê que ela vai ser feliz lá no futuro, ela crê que ela dá conta daquilo ali. Então, a dor, né, ou a dificuldade daquilo ali, ela é pequena, ela é proporcional à própria coisa. Quando a gente não crê, ela se torna uma grande montanha, né? Que a gente olha para ela e fala assim, não adianta nem eu tentar subir, porque eu não vou dar conta de subir essa montanha. Tá certo? Mas quando a gente crê, não, a gente se esforça, a gente tenta, vai cansar, né? Porque subir uma montanha exige esforço e provoca cansaço. Então, quando chegar no topo da montanha, provavelmente estará cansado, mas ele conseguiu vencer. E aquele que não crê, ele nem começa essa caminhada, né? Ele nem vai subir, porque para ele não é possível ele alcançar o cume, né? Não é possível ele alcançar o topo lá da montanha. Então, como é que a gente faz, né, para a gente poder trabalhar esta fé? Tanto a fé humana, ou seja, a fé nas nossas capacidades, quanto a fé divina. O que a gente pode fazer de forma prática para a gente poder crescer essa nossa fé? Vamos pensar um pouquinho. Vou deixar 1 minuto para a gente pensar. O que a gente pode fazer para fortalecer a nossa fé, né? Para construir a nossa fé? Começar, gente, a refletir, começar a estudar, né? Começar a observar as coisas, começar a tirar a gente do centro do universo, porque muitas vezes nós nos colocamos de fato no centro do universo, né? Se você observar, por exemplo, um animal na rua, você pode pensar assim, puxa vida, mas coitado, é um animal, né? Poxa, mas dentro das possibilidades daquele animal, aquele animal pode ser feliz ou pode ser infeliz, né? E ele pode estar na rua e alguém pensar assim, mas ele não tem casa, ele deve ser extremamente infeliz. Muitas vezes não, não é? Então, na nossa vida, quando a gente começa a observar as coisas, você vai vendo que você não é só você quem sofre, não é só você quem tem problemas, que todas as pessoas passam por dificuldades, todas as pessoas enfrentam tempestades. Agora, tem gente que tem disposição para enfrentar, tem gente que não tem disposição. Então, quando eu começo a perceber isso, eu posso me perguntar, peraí, mas e a minha disposição? Como é que está? Eu tenho disposição para enfrentar as coisas da vida? Ou eu estou desanimado, estou desiludido? Como é que eu estou diante desse cenário, né? E aí começa a trabalhar, né? Não, eu quero, de fato, conseguir. É como alguém que quer fazer corrida, por exemplo. Eu
Agora, com frio, eu dei uma parada, mas eu sempre faço corridas. E as pessoas, às vezes, me perguntam assim, mas você correu a vida inteira? Eu falo assim, não, eu comecei a correr, eu devia ter uns 45 anos, quando eu comecei a correr. Até então, eu não corria. Corria na minha juventude. 18, 19 anos, dava umas voltas na Lagoa da Boa Vista, mas poucas vezes de forma irregular, sem frequência, né? E depois de mais velho, por um problema da própria idade que vai avançando e as taxas, né, de colesterol foram subindo, e aí um dia o médico virou para mim e falou assim, olha, Luiz, você tem dois caminhos, ou você faz atividade física ou você toma remédio. Como eu sou meio avesso a remédios, se for possível não tomá-los, eu fiz a opção de correr. E eu confesso a vocês que eu não tinha fôlego nenhum para correr. Então as pessoas me perguntam, como é que você corre o tanto que você corre? Simples. Eu corria 2 postes ou 3 postes, para você ter uma ideia, que deve ser uns 150 metros, 100 metros, 150 metros, sei lá, uma coisa assim. Punha meio metro de língua para fora, porque eu não tinha fôlego para correr. Caminhava mais uns 2, 3 ou 4 postes, depois corria mais 2 ou 3, e fui fazendo assim. E de forma regular, de forma repetida. Todos os dias ia repetindo aquele comportamento, né? Então, no primeiro dia, se eu pensasse assim, não, eu não dou conta de correr, porque de fato eu não dava conta de correr, né? Mas eu pensei, não, eu só estou fora de forma. Eu sou capaz de desenvolver a forma física, só que eu preciso de tempo para ter essa resistência. E fui insistindo naquela tarefa, né? Naquele projeto de desenvolver resistência. E aí, quando eu corria 3 postes, daí uma semana eu comecei a correr 4, depois 5, e aí, quando eu percebi, já dava a volta aqui na fazendinha aqui perto de casa, que são 5 quilômetros, né? Tranquilamente. Comecei até a correr mais, mas acabei relaxando e achando que 5 quilômetros estava suficiente, e fiquei pelos 5 quilômetros mesmo. Mas se quisesse correr 10, se quisesse correr 15, se quisesse correr 30, uma maratona, seria possível correr, obviamente, desde que me preparasse para aquela tarefa. Mas para conseguir isso, precisava de quê? Da vontade. Precisava do querer, né? Então é isso que a gente precisa fazer na vida da gente, querer ter fé, querer desenvolver a vontade de crer nas coisas e de fazer as coisas. Só assim a gente vai conseguir fortalecer nossa fé, porque de fato ela não vai cair do céu. O merecimento da fé é o esforço próprio na construção dela. E todos nós podemos fazer isso aí. Pessoal, esse relógio, eu acho que eu fui de pouca fé com o relógio. Ele correu demais, né? Mas o recado era esse, que a gente possa refletir bastante e trabalhar, né, para fortalecer a nossa fé cada vez mais. Muito obrigado, Ana Laura, muito obrigado a todos. Tenham todos uma boa noite. Obrigada a você. Eu não esquece ainda não, se você puder fazer a prece para a gente. Posso. Vou só saber se a Anelisa vai tocar uma música agora, para a gente mentalizar as pessoas que foram mencionadas no chat. Vai sim, Laura, tá só aguardando. A joia. A gente vai, enquanto ela toca, a gente pode aproveitar para mentalizar essas pessoas por quem foram solicitadas orações no chat. E também nós podemos aproveitar para refletir de forma imediata no que a gente ouviu hoje na reunião, no que a gente vai levar de mais significativo para cada um de nós, como propósito de dar pelo menos um passo, né? A partir do agora. Então, pode começar, Anelisa. Logo depois que ela finalizar a música, o Luiz Fernando faz a prece. Eu agradeço muito a oportunidade de hoje, de condução da reunião, e desejo a todos uma excelente noite.
Então vamos lá. Agradecer a Deus, né, por essa oportunidade maravilhosa. A gente que pede tanto, né? Vamos agradecer aí um pouquinho. Divino Mestre Jesus, elevamos a Ti, Senhor, nossos corações, agradecendo as oportunidades maravilhosas que a encarnação nos oferta para engrandecer o Espírito imortal que somos todos nós. Agradecer, Senhor, pelos recursos que coloca à nossa disposição para essa empreitada, tais como a nossa família, companheiros que caminham junto conosco, que têm suas dificuldades, como nós próprios temos, mas que se dispuseram a nos auxiliar e com os quais nós também nos comprometemos a auxiliar. Agradecemos, Senhor, pela sanidade mental que todos nós possuímos, pela capacidade de pensar, de analisar, de refletir e principalmente de fazer as escolhas através pela condição física em que nós nos encontramos. Te agradecer pelos bens materiais que pudemos conquistar através do nosso esforço, através do nosso trabalho. Te agradecer, Senhor, pela oportunidade da doutrina espírita, que tem sido uma bênção nas nossas vidas, iluminando nossas consciências, mostrando-nos a realidade do Espírito imortal que nós somos. E te agradecer, Senhor, pela oportunidade que colocaste em nosso caminho, de irmãos nossos necessitados, e através dessa desculpa de exercitarmos a caridade, vamos aprendendo a desenvolver valores morais que vão engrandecer o Espírito imortal que somos todos nós. Por fim, Senhor, queremos neste momento fazer um único pedido, que possa abençoar a toda a humanidade, para que todos nós possamos conseguir compreender o momento grave pelo qual passamos e a necessidade de que temos para nos transformar. Que possamos olhar para dentro de nós, identificar tudo aquilo que não condiz com os teus ensinos, que não condiz com as explicações que os Espíritos, com muito amor e com muito carinho, trouxeram para nós através da literatura espírita. E possamos identificar esses equívocos e nos esforçar, no limite das nossas forças, com toda a energia, para vencer cada uma dessas dificuldades. Assim, Senhor, temos a certeza absoluta de que quando terminar a nossa jornada aqui no plano físico, retornaremos de consciência tranquila para o plano espiritual, para continuar a nossa caminhada. Permaneça conosco, Mestre, hoje e sempre. E assim seja. Boa noite, moçada. Obrigado. Seja, boa noite, Luiz. Obrigada. Obrigada, Cristina, Fernando, Anelisa. Obrigada a todos vocês que participaram. Que a nossa noite seja agradável e de descanso. Muito obrigada.